Amados, boa noite. Continuamos, felizmente, nossa sexta-feira de estudos e rogamos a Deus que tenhamos fé e intuições precisas para entendermos com amor e assimilar os ensinamentos da doutrina consoladora, o Espiritismo. Eu sei que não é fácil uma reunião de estudos, mas lembra do que eu sempre estou colocando? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. A instrução faz parte do caminhar. É necessário para conhecermos tantas e tantas coisas. Então, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar para que haja paz, abençoe o seu trabalho do ganha-pão, abençoe as pessoas que te cercam. Não existe acaso. Aquelas que estão do seu lado é porque tem que estar. E abençoai a nossa família espiritual tão linda, que com certeza agora, neste momento, estão assessoradas, sim, pelos seus espíritos protetores. Muito importante isso. É muito importante. Precisamos, não é? E aí, entrando conosco, Gláucia de Guaratinguetá, e ela vem embora estudar. Estamos caminhando bem, mais de 500 questões, não? Silvia Carline, maravilhosa, boa noite. Kátia Maria, você viu que eu coloquei de você ontem, na livezinha? A abençoada menina que foi no desfile com a gente. João, eu também falei de você ontem naquela live. Se você não é esse tesoureiro que segura as pontas, João, meu Deus, a gente não estaria onde está. E é uma bênção. E aí, entrando conosco também, Sheila Ricarte, de São Paulo. Ela é a namorada do querido Portuga. Portuga não dá tempo de entrar, coitado. Vê se eu vejo Portuga segunda-feira. Ana Maria Gaion, linda, companheira de trabalho, do educandário. Vamos lá, sem perda de tempo. Estamos em O Livro dos Espíritos, e eu disse outro dia, essa parte, o livro 2 de O Livro dos Espíritos, é fundamental na nossa vida. É fundamental para entendermos, sabe, os percalços. Fica mal de mau humor, acha isso, não acha aquilo, dói aqui, nada tá bom. Oi, Douglas Tramontina, lindo. Não é hoje a reunião, Douglas. Eu errei, é dia 16, depois eu te falo. Mas eu fui lá, tá bom? Lá no Conselho do Idoso. Vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, então, livro 2, o capítulo 9 ainda, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Quer dizer, a influência dos espíritos na nossa caminhada. Rose Cantarim, linda, adorei ver você. Vamos para a questão 515. Mas o capítulo que nós estamos vendo desse item é longo e nós começamos com o quê? Anjos guardiães, espíritos protetores, etc. Estamos ainda aí. Oi, Marcos, querido, aqui de Araraquara.
Obrigado pela sua mensagem, viu? Eu vi na minha outra live, tá bom, Marcos? Um abraço, um beijo no seu coração, filho. Vamos ver lá a 515, ainda falando de espírito protetor. É necessário? É, precisa, porque todo mundo esquece, tá? Vamos ver lá. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Olha a pergunta que o Kardec faz para os espíritos. O que a gente vai pensar da aproximação, vamos supor, de um homem de 70 anos e uma moça de 25? É lógico que ela está interessada no dinheiro dele. Dificilmente será por amor, com a influência dos maus espíritos, entende? Mas também pode acontecer ao contrário. Pode acontecer que a gente, às vezes, tem uma amizade com uma pessoa e que a gente gosta tanto, tanto. Mas por quê? Muitas vezes para ela nos guiar ao bom caminho. Mas veja bem, e se eu não quiser ouvir? Simplesmente tchau. Porque são colocações, se os espíritos influem em nossas vidas e intervêm, a mesma coisa, gente, com os encarnados. Tem pessoa encarnada do nosso lado que é tóxica, só reclama, só fala o que não deve, não nos ouve, é muito comum, filhos, netos, não nos ouvem. E há outras diferentes, senta e quer ouvir e segue e acompanha o que a gente fala. Porque a experiência da vida nos dá essa condição. Oi, Célia, amada, boa noite, linda. Marcos, boa noite, amor. Mas veja bem, é uma pergunta ótima. E é por isso que é recomendado, quando existem pessoas tóxicas do seu lado, que só reclamam, quer tirar proveito, nada tá bom, fica longe. Bom dia, boa tarde, oi, fica longe. Não dá para conviver, por quê? Porque tudo é energia. E como que você vai ficar próxima de uma pessoa que não possui uma energia que te favoreça? Mas isso em todos os lugares. Vocês se lembram? Bom, eu fiz uma livezinha agradecendo o SOS, o educandário. Lá é difícil. Temos 16 pessoas. Mas é um trabalho tão harmônico em todos os aspectos que dificilmente tem uma rusga um contra o outro. Entende? Às vezes, alguém, ao invés de trabalhar, fica olhando o trabalho do outro. Isso não é bom? Isso não é bom. E quando a gente recomenda, olha, deixa todas as portas abertas para entrar o ar, para também que você passe pelo corredor e veja que estão trabalhando, que estão em pé, que estão conversando, que estão... Tudo certo. Quando a criatura entende isso, não é preciso rigidez. Você vai fazer o que eu quero. Não é assim.
Mas isso ao longo das existências a gente vai percebendo. Então a pergunta, e vocês, nossa família espiritual. Oi, Joana, você viu que linda que ficou a escrivaninha na minha sala? Ficou linda. Muito obrigado. Então é assim. Às vezes uma sogra não suporta a nora, não suporta o genro. Bom dia, trata bem, porque não é conosco que o genro e a nora vai viver. É com o filho, com a filha. O problema não é seu. E, naturalmente, não estão juntos amores de outras vidas. Tudo tem uma explicação. E compete-nos a paciência e a tolerância. E falar o que deve, só. Sem recriminação, sem alfinetada, sem nada. Olha a pergunta, hein? Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar a certos indivíduos que as compelem fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Existe. Oi, Deise Maria linda, de Angra dos Reis, lá de lá longe. Tenho visto suas fotos, estou contente. Resposta. Certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Mas não é só no âmbito, gente, de marido e mulher, namorado, não. De um modo geral, entende? Por exemplo, quando eu tenho dúvidas, coisa e tal, mais profundas, eu falo com o Orso Carrara. É assim que funciona. Quando eu tenho preocupações muito sérias, eu falo com uma senhora de Socorro, Minas Gerais, porque eu tenho uma empatia por essa pessoa que eu não conheço e tem me ajudado. Entende? Então tá aqui, ó. Certas pessoas exercem sobre as outras, com efeito, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Eu quero me encontrar com a Kátia, a minha querida. Eu quero me encontrar com outro ou com outro. É assim. Ah, mas eu não quero me encontrar com fulano. Não vou citar o nome, claro, não tem isso para mim. Porque não faz bem. É impressionante, está aqui. Isso existe. Quando isso tem lugar para o mal, são maus. Um rapazinho convida o outro. Ai, vamos usar essa maconhinha aqui, é só um minutinho, vamos. O que acontece? Não tem nada de bem, não tem nada. Depois daquilo é mais, é doença, é internar, é loucura total. Existe. E é por isso que a gente, mais do que nunca, agora é compromisso, por exemplo, nosso, da Casa do Educandário, esse trabalho de pré-profissionalização lá adiante para ocupar a criatura, para não ficar na rua, para não ficar com outro amiguinho, para depois se encontrar de noite. Por que isso? Não? Então, existe criatura que nos conduzem ao mal. Existe. Oi, Josiane Shelley Sauim de Lima, Marlene Pisoni Teixeira, muitas bênçãos. Célia, querida, boa noite, amiga. Boa noite, querida, boa noite. Foi bom que eu te vi dia 7. Então, veja bem. Então, olha, quando isso tem lugar para o mal, são maus. Existe pessoa assim? Sim.
Às vezes uma moça linda começa a assediar um rapaz de 50 anos e ele vai fascinando, aquilo tá bom porque a matéria fala mais alto, aí ele larga da família e vai. É um bem isso? Não. Com todo respeito pelas escolhas, porque cada um segundo sua sorte. Passa o tempo, não era tão bom como eu pensava. Então aqui, ó, quando isso tem lugar para o mal, são maus. São maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Mas Deus permite isso? Pois é. Deus está aqui, permite para vos experimentar. É tão simples, e eu gosto sempre de exemplificar, porque a gente é ainda imperfeito. Nós estamos na metade da caminhada. Muito bem. Muito bem. Exemplificando de mim, posso falar de mim. Estudei 8 anos fora, todo final de semana. Ou é letras ou é pedagogia. Eu nunca tive uma pessoa que se aproximasse de mim tendo maus pensamentos ou má intenção. Por quê? Porque eu não tinha esse lado nunca. Entende? Isso é lógico, é normal, ao contrário de outras pessoas que já arruma um galho, já faz confusão, porque são assessorados pelo espírito das sombras. E quem que breca isso? A própria criatura. Ela não pode dar vazão a esse lado. Quando uma ideia contrária às colocações morais sai, não vai, não pode. Você tem que decidir, porque eu já disse e sempre digo, não é o Espírito Protetor, não é Jesus, não é Deus que vai fazer você tomar o bom caminho, é só você, sua escolha, sua decisão. Eu não quero. Não tem espírito que me obrigue a fazer errado. Mas, se estou com essa tendência, você está junto com ele e olhe lá o que você vai aprontar nessa vida. É difícil, mas isso, dona Vanderlei, é só para quem é espírita? Não, é para o mundo inteiro. Esse crime que aconteceu nos Estados Unidos, com aquele funcionário do Trump, o cara que matou, ele não matou sozinho. Ele possuía essa ideia de matar aquele cara. Ele possuía. Contrária, política, essa coisa e tal. E assessorado pelo Espírito das Sombras, fez. E agora? O outro já desencarnou. Agora ele vai sofrer as sanções ou pena de morte, sei lá o quê. E o espírito que fez isso, feliz da vida, porque ele conseguiu o que ele queria. E o indivíduo entrou na dele. Mas isso em todas as coisas da nossa vida. É na alimentação, é na bebida, é na drogadição, é na vaidade excessiva, é no egoísmo. É um monte de coisa que das nossas imperfeições. E eles, captam logo. Por isso, trabalhar e servir. Trabalhar e servir. Ocupar-se. Por nada desse mundo ficar aleatório ou vendo um negócio que não interessa. Não pode. Olha que bem explicado. E quando temos na família alguém nessa ótica, só bons conselhos quando dão oportunidade da gente falar, porque não é assim não. Não, pode parar. Não. Você sabe como é que funciona. Então, é na nossa família,
é no trabalho, nos templos cristãos, sim, nos templos cristãos. Quantos pastores, quantos espíritas, quantos sacerdotes arrumam namorada fora do casamento, vão embora, como se fosse tudo normal, não tivesse nada, só influência, não pode. É muito difícil. E é claro, o que é bom é que, é claro, dá para você entender direitinho. Certas pessoas exercem com efeito sobre as outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar, mandar. Agora, se Deus é soberanamente bom e justo, por que Ele permite? Resposta: para vos experimentar. Difícil, não? Difícil, não? Quando caímos, que tristeza, não? Vamos em frente. Está bem explicado a 515, hein, gente? Você pode nem decorar, que eu também não decoro, mas já entendeu isso, já entendeu, tá? Na 516, nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto. Esse bom gênio ou mau gênio, o bom gênio é o espírito melhorado, o mau gênio é o espírito menos esclarecido. Muito bem, esses espíritos, eles podem encarnar, voltar à matéria para nos acompanhar na vida de um modo mais direto, claro. É aquela neta chata que não quer obedecer regras, que não quer ir de transporte, que não quer, que grita, que não quer pegar o contraturno escolar. É isso aí. É isso aí que ocorre, entende? O espírito reencarna e vem perto de nós, para quê? Para que a gente auxilie. Então, pode acontecer um ótimo reencarnar na nossa família. Então, essa criatura toca piano, essa criatura toca teclado, essa criatura declama, essa criatura é obediente, essa criatura... Tem. Ah, mas reencarna outro. Não. 12 anos já está na droga. E desobedece. Mas por quê? Por que Deus permite? Porque Ele precisa justamente de você, da gente, para poder tentar melhorar essa criatura. E eu disse tentar, eu não disse que melhora, porque a melhora só vai acontecer quando a criatura quiser. É de dentro para fora. Impressionante. E é para isso ir analisando a nossa família. Existe família perfeita? Não. Tudo redondinho? Não. Aparece sempre aquela ovelha negra, entende? Aparece sempre. E o que a gente faz? Vai desprezar? Não. Essa precisa de mais carinho e atenção. E é essa lição que amanhã o nosso querido Douglas vai falar sobre resignação. Tem família que perde o controle porque tem alguém desestruturado. Precisa aprender a orar e se resignar com aquela criatura. Vai matar? Não. Vai abandonar? Não. Aí entra esta palavra, resignação. A resignação, com a aula de amanhã do Douglas e a Joana, não é só
da doença, é disso também. Quanta esposa chata que não acompanha o marido em nada. Quanto esposo também que não acompanha a esposa em nada. E aí? Vai largar por causa disso? Não. Fica resignado, cumpre bem essa reencarnação. É assim que funciona. A gente não imagina que é assim, né? Vamos em frente, então. Então, está aqui. Nosso bom e nosso mau gênio poderia nos encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Eu antecipei e falei um monte de coisa. Mas a resposta é os espíritos que dão. Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ele reencarna e também já tem outro simpático, reencarna até na mesma família e forma uma bênção. E eu fico às vezes pensativa, e você também. Muitas famílias, os irmãos não se comunicam, os irmãos não se telefonam, ninguém pergunta se está bem, se está mal. Está todo mundo ocupado com tudo, menos com a preocupação de uma prosinha gostosa com o irmão. Ah, mas eu não gosto dele porque é a mulher dele. Ah, eu não gosto dela porque ela é chata. Você entende? Isso aí tudo influência espiritual e tudo aprendizagem. O ideal seria: alô, tudo bem, irmão? Você está bem? Passou bem? Irmã, e você? Ora, esse é o ideal. Vão se distanciando, mas não é culpa não da internet, do celular, não. É da criatura que deixa se envolver pela materialidade. Tudo é mais importante. Trabalhar, correr, vender, comprar, pererê, menos a família. É triste, mas vamos chegar num contexto, uma hora da necessidade disso. Por quê? Maria de Nazaré, grávida, foi visitar a prima Isabel, grávida, mulher de Zacarias. Mas como? Só por essa afinidade linda, esse amor. E a Isabel fala: Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A maior caridade é sempre com o mais próximo. Você quer fazer? Olha, é sua empregada, é seu empregado, é assim. E quando você vai atrelando aos ensinamentos da doutrina, neste livro abençoado, eu podia fazer e não faço. Mas eu não estou fazendo nada. É tudo certinho, regrado. Está aqui, gente. Está aqui. Os espíritos não iriam nos ludibriar. E, além do que, todos da nossa família espiritual aqui, o Alan está entrando agora, sarou Alan da febre, Dona Marlene disse que ele não estava bem, vamos lá. Nós estamos gravando isso para o nosso cotidiano, para que acertemos mais, para que faça em nós a transformação moral, a mudança, tá? Então vamos lá. Isso está fácil também, essa questão. Pode ocorrer, sim, que o espírito está desencarnado, adora, gente, vou reencarnar porque eu gosto muito daquela casa. Mas, eu odeio, que mulher chata, mas eu vou voltar lá para judiar. E aí é aquele. Existe, tá certo. A 517. A
há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Achei essa pergunta linda. Por quê? Quando eu faço prece, eu peço para o meu espírito protetor do meu marido, espírito protetor dos meus filhos, espírito protetor dos meus netos, dos meus bisnetos, das minhas funcionárias. Mas aqui, olha só que lindo. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la. Resposta: certos espíritos, são vários, se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição. Mas não creiais em espíritos protetores do orgulho da raça. Olha a preocupação. Por quê? Por que já o Espírito respondeu isso? Porque, por exemplo, da raça, se eu não me engano, não sei se eu vou falar besteira, judeu só casa com judia, entende? Não pode. Então aqui está assim, certos espíritos, vários, se combinam. Nós vamos para aquela família, vamos falar da Valderez, do Geraldo, da Maria, da Ângela, disso, assim, vários espíritos protetores para numa união só tudo sair bonito. Acontece. E tem mais. Aí, mediante essa resposta, eu agora vou pedir assim: espírito protetor da nossa família. Entende? Porque também a Joana explicou muito bem que em cada quarteirão de uma cidade, seja qual for, tem um guardião. Cada cidade tem um espírito protetor. O Brasil tem o anjo Ismael. O planeta, Jesus, governador do orbe. Então você vai percebendo que tem uma lógica. Então, o neto está longe, a bisneta não sei aonde, espírito protetor da nossa família. Pronto. Beleza. Existe. Mas sem preocupação, assim, da família do amor. Não é só família Teixeira de Godoy. Não é só família, só tem que ser branco. Não é só tem que ser preto. Não é isso. Não tem nada de racismo. Não tem nada de raça importante, nada. Agora são colocações morais. Estamos trabalhando com espíritos, mais nada. Essa questão também ficou clara, porque você agora vai aprender a pedir, conversar com o seu espírito protetor, sim, do seu marido e da família. É da família. Mas será que toda a família? Toda a família é a resposta. Entende? Vamos em frente. Então, 517, lindinha. 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, ou são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Muito bem, olha que linda essa pergunta. Olha, será que, vamos falar de mim, meu espírito protetor vai ter algum relacionamento com o espírito protetor dos funcionários do educandário, por onde eu passei, do Ângelo Martino, do Vitor Mares? Será? Aqui, está perguntando isso. Está perguntando.
Isso aí, sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia. Simpatia. Os são igualmente e se reúnem igualmente nas reuniões em razão de outras causas. Agora à tarde, conversei com o Silvio, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso. Devo ter uma afinidade com essa criatura, porque eu gosto de estar ali, conversando disso. Tem que ter um espírito protetor nessa junção, em todas as coisas. Olha que coisa mais linda, entende? Nas escolas, uma reunião de professores, precisa estar todo mundo limbado para o bem, para poder isso daí absorver da energia do companheiro. Nossa, que ideia linda que ela teve, vou fazer igual, vamos fazer igual, entende? Existe isso. Isso é a pergunta. Agora, já antecipei a resposta. Os espíritos vão, de preferência, onde estão seus semelhantes. Aí, então, estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. Por quê? O semelhante atrai o semelhante. E não adianta você ir a uma reunião política, por exemplo, se você não comunga com a ideia de todos. Aquilo não vale nada. Porcaria, vou sair daqui. É isso. Precisamos falar a mesma língua. Temos que os espíritos, pela sintonia, estão juntos. Então vamos lá. Por quê? Eles ficam mais seguros, porque aí eles dão intuição e nós ouvimos. O homem atrai para si os espíritos em razão das suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade. Quer dizer, nós vamos atrair espíritos de acordo com a nossa tendência. É boa, você vai sintonizar com o bem. E a reunião da qual você bota fé, vai ser boa, vai reunir gente do bem. Não adianta essas colocações que eu não gosto e não pode. Ai, a reunião, sabe, tinha um espírito que falou que tem que fazer, não falou nada. Você não sabe se é verdade. Não sabe. Por quê? Eles veem os nossos pensamentos e usam você como ele quer. E você deixando. É melhor bastante lucidez, bastante fé raciocinada. E acabou. Está aqui falando. Então, nessa questão, ainda continua assim. Há, então, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Pensa comigo, o Hamas. Quem que está lá no Hamas? Inferior. Quem que está numa reunião, numa missão, num trabalho de visitar a Igreja Aparecida do Norte? Os bons. Gente, até me arrepia. Não tem. A gente vai estabelecer essa sintonia mesmo. É sempre, é toda hora.
uma palavra que uma pessoa fala, você já fica atenta. Não responde, não questiona, para não brigar. Para não. Não e não. Agora, haja visto que com o passar dos tempos, nós, os mais idosos, ficamos repetitivos. E o meu pai, seu Joaquim, contava uma história várias vezes. Eu, com amor, ouvia, como se fosse a primeira vez. E às vezes, o marido com 90 anos também é repetitivo. E eu, sim senhor, que bom, não. Veja bem. Então, bom, aí você viu bem que há, então, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais elevados, de acordo com aquela plateia que está pensando no bem, na família, no bem, na luz, no amor. Na época de Jesus, dá para lembrar bem isso daí. Estava tudo bem, os espíritos assessorando tudo. Quando eles foram, olha, veja bem, intoxicados pela companhia de Anás e Caifás, de Herodes Antipas, dizendo que Jesus era um impostor, era isso, era aquilo. O que aconteceu? A sombra veio e houve uma obsessão coletiva. E aí, aqueles que foram beneficiados por Jesus, crucifica Jesus e solta Barrabás. Não dá para esquecer isso, porque é triste, a gente sente. E até hoje, acontece isso na nossa sociedade, na nossa escola, no social, onde tiver. Dependendo sempre da sintonia de quem está ali. Difícil. E aí, continua ainda a questão. Os espíritos, esse falou dos perfeitos que vão procurando os iguais, tarará. Agora, os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. E como que você repele? Bons pensamentos, leitura edificante, orai e vigiai, prática da caridade. Mas não é só dando uma peça de roupa, não. É o sorriso, é o abraço, é o aconchego, é o choro. É gostoso. Não é só coisa. E nossas instituições da cidade de Bitinga são, sim, assessoradas pelas entidades do amor, porque todos têm essa dimensão. Fazei ao semelhante o que gostaria que fizesse para você. Falta alguma coisa? Não. É uma linda coisa. Aí, está falando aqui, os imperfeitos nem se aproximam. E quando se aproxima, você deixa, você cai e quebra o braço. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Vai dormir, faz o Pai Nosso, vira para o canto, outro Pai Nosso, outro Pai Nosso, outro Pai Nosso, vai estar em boa companhia. Acabou. Mas assiste lá um negócio na TV que mata o outro, quer dizer, ficou com aquilo. Não é bom, não é bom. São energias contrárias, entende? Ainda continua nessa questão, na 518. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, das cidades, das ONGs, das escolas, dos templos, como dos indivíduos, tendem a afastar os maus espíritos e atrair os bons.
que excitam e entretêm os sentimentos do bem nas massas, como outros podem nos insuflar as más paixões. Por exemplo, tivemos todas as cidades aí, o desfile 7 de setembro. Gente, quem não se emociona ouvindo o hino nacional? Hã? Que coisa mais linda falar da pátria. Que padrão vibratório fica esse? Do que pessoas que criticam. Você viu? Né? Você percebe? Somos nós que atraímos as boas e más influências. Difícil, né, gente? Muito difícil. A última questão da noite. A 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, sim. Eu não sei quem que é de Betinga, mas eu acho que é o Miguel Perlandinho, seu fundador, porque ele deve estar felicíssimo. Porque a terra que ele fundou era só mato e é uma beleza, é bordado, é muitas escolas, muito tudo. Então está aqui, sim, porque essas reuniões, essas aglomerações, essas coletividades que marcham com o objetivo comum do progresso, do estudo, do amparo, tem necessidade de uma direção superior. O Brasil é Ismael. O planeta inteiro é Jesus. E cada cidade, eu não pesquisei, mas deduzo. Quem fundou Guaratinguetá? Guaratinguetá tem o Frei Galvão. Eles estão atentos. Então, é lindo entender isso. Para quê? Para que sempre estejamos numa sintonia de luz e de amor. Problemas tem? Tem. Escuta amanhã o Douglas com a Joana. Resignação. É uma coisa puxa a outra. É tão lindo que nada foge. É um continuar. Hoje estudamos, é duro estudar, não? Amanhã, mais light. Domingo, mais ainda, com a Amélia Rodrigues. E o nosso evangelho lindo, estamos aqui, no capítulo 13, que é ligadíssimo a tudo que... Oi, Carolina Sbrage, linda, boa noite. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Não é para ficar fazendo caridade e falando, tem um monte de explicação. Mas agora, hoje, nós vamos ver duas coisas para distinguir bem a caridade material e a caridade moral. Já vamos contar o que é isso. Caridade material. Porque o Kardec diz isso com todas as vezes. Fora da caridade não há salvação. Mas não vai pensar você, que você dá 1 litro de óleo aqui, você já está salvo. Não é isso, não. É uma coisa muito interior. É o seu tempo, o seu momento, a sua fala, o seu olhar, o seu telefonema, o seu abraço, a sua luz. É isso. Caridade material é o óleo, é o dinheiro, a mensalidade, é a roupa de cama, é o enxovalzinho de bebê. Isso é material. Mas a caridade moral é aquela mudança que a gente tenta ver na pessoa, passando tudo com amor, com paciência, com tolerância, com resignação. Moral. Qual que é mais importante? Vamos ver.
a caridade material e a caridade moral. Vou só colocar uma coisa para você entender bem essa parte. Eu cuido do meu marido, as refeições dele, os remédios dele. É um tipo de caridade. Eu sorrio para ele. Bom dia, tudo bem? E o pé? E tá. É outra caridade. Vai analisando. Vamos lá. Aí vem aqui a explicação da irmã Rosália, que viveu em Paris. Era uma figura muito venerada pelos miseráveis dos bairros pobres da França. Em 1860, ela passa essa mensagem. Vamos ver. Ela que diz: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Os velhos, os pais, querem ser amados, não querem ser usados. É isso, é uma das coisas. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque o supérfluo da sua mesa, da mesa do rico, ia alimentar o pobre, não ia para o lixo. E não veríeis mais nos sombrios bairros que ela habitou durante a última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ela está contando que toda a religião deveria basear-se nisso. Toda a moral nesses dois preceitos. Então, esses dois. A caridade material e a caridade moral. Não adianta. Não adianta passar batido, não adianta tomar comunhão, não adianta tomar passe, não adianta ir na igreja evangélica se não houver isso, se não houver caridade. Vamos em frente. E ela fala: ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair da matéria, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo melhor. Quer dizer, fora da caridade. E eu digo sempre, aproveite essa reencarnação. Aproveita essa, porque você vai dar conta dessa. Quando deixar a matéria, por que você vai ser recebido? Quem que vem te acudir? Depende. Vai depender de toda a sua caminhada, meus amores. Por isso, deixa a preguiça de lado, deixa, eu já fiz a minha parte, eu não sei o que lá, dói a perna, tudo desculpa para não fazer. Não, vamos fazer o certo. E ela está falando, ricos. Por quê? Porque é uma coisa importante que não podemos esquecer hoje no nosso encontro. Deus vê tudo e vai retribuir toda a caridade que você fizer. De que jeito? A saúde dos filhos, a saúde dos netos, o progresso dos bisnetos, a longevidade para fazer o bem, a alegria do sorriso de estar 2 ou 3 na mesa. É uma coisa, Deus cuida disso. Por quê? Todo bem que você fizer. Mas também tem uma coisa, toda exploração
que você fizer com a sua empregada, com alguém que te faz alguma coisa mesquinha, ah, meu amor, você não vai conseguir nada. Não consegue sair do lugar, porque Deus vê tudo. Fala, não, não vou ajudar. Vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Isso é lição para nós verdadeira. Vamos em frente. Ela deu essa mensagem, mas ela lembrou bem que Deus vai te retribuir se fizeres. Aí ela diz, se pudessem saber a alegria, ela está contando, que experimentei em reencontrar aqui na espiritualidade a quem pude beneficiar em minha última vida. Olha que lindo. Ela desencarna e quem vai receber? Alguém que ela ajudou. André Luiz, na espiritualidade, depois daqueles 8 anos, encontrou com uma única pessoa que lhe havia dado uma consulta de graça. Olha, médico. Você entende? É isso que ela está falando. Ela encontrou. E quem não faz nada? Aí ela continua. Amai, pois o vosso próximo, e amai como a vós mesmos. Porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo de outras vidas. Eu penso assim, quando eu olho aquelas crianças lá, que são tantas, quem será? Quem será? Aí eu abraço, dou passe, exame Pai Nosso. Quem será? Então, ela fala, eu desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar e que nada custa materialmente e, entretanto, é a mais difícil de pôr em prática. E é difícil. Como que você vai abraçar uma pessoa que você não tem sintonia? É difícil, não é? Mas o abraço é necessário. Aí ela fala, a caridade moral consiste, olha, veja isso, em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo dos encarnados. E é isso aí. Você não suporta ninguém. Alguém te magoou. Você também não presta. Tá tudo errado. Um mata o outro, bate na cara do outro, rouba a mulher do outro, trai o outro. Suportar uns aos outros. Como Jesus fez. Maria de Magdala, vida diferente, mas ele a amou como ser humano. E tantos, e tantos, e tantos, não? E aí é a coisa que a gente menos faz. Você prefere dar um litro de leite, uma coisa, mas um sorriso, um conselho, senta aqui, vamos pensar, pensa bem, se cuida, faz assim, ensina essa... Nós não fazemos isso. Está errado. Ela diz, um grande mérito, crede-me, em saber, olha outra coisa, a caridade, se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está outro gênero de caridade. Olha, esse período em que vivemos de tanta problemática política, que um acha, outro acha, não acha nada. Ora e conversa do que você partilha com os iguais. Com pessoas diferentes, não. Que tem um pensamento diferente do seu, não. Por quê? Porque não faz bem, faz mal. É uma descaridade. Saber, então, olha, pediu para suportar, pediu para calar, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca que está acostumada a caçoar, zombar, achar que é melhor que o outro, fecha a sua.
fica surdo, não responde. Não responde. E quando você responde, você cai. Você iguala a criatura. A irmã Rosália é sensacional com essa mensagem aqui. Vai nos educando no dia a dia. Com a nossa família, com a nossa empregada, no nosso trabalho, com as pessoas, com as crianças, com tudo. Com tudo. Então, ela pediu, na caridade moral, suportar os outros. Segundo, pediu para fechar a boca quando alguém se fazer de surdo. Não quero saber. Muito bem. E ela diz o seguinte: tudo isso, se você conseguir, constitui um mérito. Um mérito é o seu progresso, é a sua evolução. Mas a caridade, por que não anotar os erros do outro, é a caridade moral também. Parar de criticar o outro. Meu irmão fez isso, a minha irmã fez isso, o meu tio fez isso, o meu pai fez isso. Não tem nada que falar nada de ninguém. Mesmo que seja verdade, você não tem nada com isso. Não é o seu caminhar. Não é o seu caminhar. Entende? Entretanto, estamos terminando. Essa caridade não se deve impedir a caridade moral, a caridade material. Mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Por exemplo, vai dar uma cesta básica e fala: olha, hein, mas toma cuidado, hein? Não vai gastar muito, hein? Come pouco, hein? Isso não é caridade. Faz e acabou. E aí ela diz: eu revi um dos pobres de vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar a sua benevolência ao meu favor, pedindo para essa criatura que ela beneficiou, me ajude agora na espiritualidade, entende? E aí, encerrando: recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Eu admiro, mas respeito. As pessoas ainda não evoluíram num ponto necessário. Por quê? Adotam um cachorro, gato, não sei o quê, mas não é capaz de adotar uma criança necessitada. O Divaldo adotou 645 e deu conta. Foi no meio do bolo, certo? Então, olha, veja bem, nós não podemos repelir ninguém. Apareceu, cuida. Apareceu, cuida. Acabou. Ela termina assim: adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. E quando ela diz assim: amar aos outros como a nós mesmos, presta bem atenção, é a máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas você se ama? Você está buscando fazer a caridade moral para o seu bem a hora que você for dessa para melhor? É uma fala. Vamos orar? Esqueci de falar para você colocar sua água, expõe sempre, tá bom? E amanhã assiste Resignação. Aí você fala aqui, tudo bem, vamos orar. Bênção de sexta-feira. Olha, gente, de verdade, nós já estamos reunidos já há 104 sexta-feira. Olha que lindo. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o amigo, o médico, o companheiro, espíritos protetores
de todos os nossos irmãos. E também espírito protetor dessa falange toda, dessa família espiritual toda. Benfeitores espirituais amados, obrigado, sempre obrigado, por tudo que nos tem concedido. Ah, que bênção! O dom da vida, a família, o lar, o trabalho. Olha, esses ensinamentos para que nos tornemos melhores e mais felizes. Obrigado, obrigado. E agora, cada um que aqui está da nossa família vai fechar os seus olhos, pedir ao Pai, a Deus, algo que você precisa mudar, algo que você quer realizar, com muito amor. E eu particularmente peço, Jesus, abençoai a todos que estão conosco, que a saúde se faça no físico, no espírito, no perispírito. Abençoai também todos os familiares de nossos irmãos. Pai, que todos busquem, através dessa fala, reflexão para os nossos atos, pensamentos e atitudes. Onde que estamos errando, Pai? Onde? Onde que estamos acertando, Jesus? E diante disso, pense em Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o pão da alma. Essas mudanças, Jesus, que estamos vendo aqui no Evangelho, dai-nos o pão da alma e não nos deixeis cair nas tentações da materialidade. O Senhor pode e nós queremos caminhar no bem. Que assim seja. Graças a Deus. Amados, Leontina Amorim, boa noite, querida, boa noite. Uma linda noite com Jesus. Todo esse amparo que vimos em O Livro dos Espíritos, em que vimos em O Evangelho, não tem para ninguém. Você é mais feliz. Você está mais contente. Você vai buscar mudança. Você vai cuidar mais de você. Meu beijo, meu carinho. E vamos falar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É tudo tão lindo. É tudo maravilhoso. Uma linda noite. Pai nosso, antes de dormir, toma sua aguinha. Fiquem com Deus. Meu carinho, meu beijo. Boa noite.